Imagine um país onde dragões são tratados como ancestrais, onde um simples chapéu de palha carrega 3.000 anos de história e onde o passado ainda sangra nas feridas deixadas por uma guerra brutal. Um lugar onde motocicletas formam rios caóticos pelas ruas, onde se come escorpião frito como petisco, e até carne de cachorro é considerada uma iguaria. Mas não é só isso. Estamos falando de um dos destinos mais cativantes e surpreendentes da Ásia, onde tradições milenares dividem espaço com uma das vidas noturnas mais agitadas e procuradas do continente. Bares com música ao vivo, clubes pulsando até o amanhecer e massagens. Sim, massagens. Das mais relaxantes às mais, digamos, personalizadas, se é que você me entende. Estou falando do Vietnã, um dos países mais fascinantes do Sudeste Asiático. Talvez você já tenha visto algum vídeo sobre este incrível país, mas será que conhece mesmo essa terra vibrante, contraditória e cheia de segredos? No vídeo de hoje, vamos revelar os fatos mais surpreendentes, curiosos e até chocantes sobre essa terra encantadora. Mas antes, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso não custa nada e me ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para vocês. Número 1. Geografia. O Vietnã está localizado no Sudeste Asiático. Ele faz fronteira com gigantes como a China ao norte, o Laos a oeste e o Camboja ao sudoeste. E à sua frente estende-se o Mar da China Meridional, um dos mares mais estratégicos e disputados do mundo. Mas o que realmente impressiona é como esse território tão estreito, com menos de 50 quilômetros de largura em certos trechos, abriga uma diversidade geográfica alucinante. No norte, montanhas cobertas por névoa abrigam aldeias de minorias étnicas e plantações em terraços de arroz que parecem flutuar nas encostas. Um verdadeiro espetáculo esculpido à mão pelo povo. Já no centro do país, encontram-se praias paradisíacas, com águas cristalinas, dunas douradas e recifes de corais escondidos. Aliás, as praias do Vietnã estão entre as mais cobiçadas da Ásia, atraindo surfistas, mergulhadores e amantes do sol do mundo inteiro. E no sul, o delta do rio Mekong surge como um ecossistema único, um verdadeiro labirinto aquático onde a vida pulsa sobre palafitas, barcos, mercados flutuantes e ilhas cercadas por manguezais. Lá, tudo se move ao ritmo das águas, inclusive escolas, fazendas e até templos. Essa geografia complexa influencia diretamente a cultura, a alimentação, os costumes e até o sotaque da população. Com quase 100 milhões de habitantes, o Vietnã é o 15º país mais populoso do mundo. Mas mesmo assim, ainda reserva vastas áreas selvagens, trilhas escondidas e montanhas intocadas que parecem ter parado no tempo. Número 2. História. Entre os séculos XII e XIX, o país viu 4 dinastias governarem suas terras. Dessas dinastias, apenas 2 conseguiram resistir aos ataques mongóis e à ocupação chinesa, mantendo a integridade do território e unificando a nação. Uma das mais marcantes foi a dinastia Nguyen, que consolidou o Vietnã como um só país e fundou a cidade imperial de Hue, símbolo de poder e tradição até hoje. Contudo, o destino do Vietnã tomou um rumo inesperado no final do século XIX, quando os franceses iniciaram a colonização do território. Esse período desencadeou uma intensa luta por independência por parte dos vietnamitas, levando muitos deles à prisão e à resistência armada. Em meio a esse turbilhão histórico, o país ainda teve que enfrentar outra ocupação. Em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses assumiram o controle do Vietnã. Mas, em 1945, após a derrota do Japão, o líder revolucionário Ho Chi Minh declarou a independência do país, uma vitória simbólica que reacendeu o espírito nacionalista e trouxe esperança à população. No entanto, essa independência foi apenas o começo de uma longa batalha. Os franceses queriam retomar o controle do território, o que levou à Guerra da Indochina, iniciada em 1946. Ao final desse conflito, o Vietnã saiu vitorioso, mas o pior ainda estava por vir. O país foi dividido em 2. O norte, comunista, apoiado pela União Soviética e pela China, e o sul, capitalista, apoiado pelos Estados Unidos. Assim, nas décadas seguintes, o Vietnã se tornou o palco de uma das guerras mais sangrentas e traumáticas do século XX.
a Guerra do Vietnã, travada entre 1955 e 1975. Um conflito marcado por emboscadas, trincheiras, bombas de napalm, florestas devastadas e uma arma química que mudaria tudo: o temido agente laranja. Lançado pelas tropas americanas entre 1961 e 1971, o agente laranja era um herbicida usado para destruir plantações e esconderijos nas selvas. O problema? Ele contaminou solos, rios, animais e, tragicamente, milhões de seres humanos. Seus efeitos são devastadores: defeitos congênitos, doenças de pele, distúrbios neurológicos, hepáticos, autoimunes e gastrointestinais. Até hoje, crianças nascem com deformações causadas por esse veneno silencioso. Foi apenas em 1975, com a retirada das tropas dos Estados Unidos, que o Vietnã se unificou sob um regime socialista, adotando oficialmente o nome de República Socialista do Vietnã. O país finalmente encontrou a paz, mas uma paz manchada por cicatrizes profundas, traumas e memórias que jamais serão esquecidas. Número 3. Capital. Hanoi, a capital do Vietnã, é um verdadeiro mergulho no contraste entre passado e presente. Fundada há mais de 1000 anos, a cidade respira história em cada esquina, desde antigos templos budistas até monumentos da era comunista. Mas, ao mesmo tempo, ela pulsa com vida moderna, trânsito caótico e comércio vibrante. Com quase 9 milhões de habitantes, Hanoi é barulhenta, intensa e fascinante. O bairro antigo, conhecido como Old Quarter, é um labirinto de ruas estreitas, onde motocicletas zigue-zagueando entre pedestres, barracas de comida de rua e turistas se misturam em um caos organizado. Hanoi também guarda relíquias da ocupação francesa, edifícios coloniais, bulevares largos e a Catedral de São José, que parece ter sido teletransportada de Paris. E não podemos esquecer o mausoléu de Ho Chi Minh, onde o corpo embalsamado do líder revolucionário ainda atrai filas de vietnamitas que prestam respeito ao tio Ho. Mas por trás dessa arquitetura e desse caos, Hanoi guarda a alma do Vietnã. Uma cidade que resiste ao tempo sem perder suas raízes, onde tradição, comunismo e capitalismo convivem, muitas vezes em conflito, mas sempre em movimento. Número 4. Vida noturna. Se tem algo que atrai tantos turistas para o Vietnã, é sua vida noturna, considerada uma das mais intensas e liberais da Ásia. Em cidades como Ho Chi Minh e Hanoi, bares exóticos e karaokês funcionam até o amanhecer. Muitos desses lugares não são apenas para beber. Alguns funcionam como vitrines discretas, onde mulheres sorridentes acompanham os clientes, servem, cantam e oferecem algo mais. Essas mulheres fazem parte da paisagem noturna, muitas trabalhando sob a aparência de garçonetes ou massagistas, com códigos silenciosos que só quem vive ou pesquisa entende. Os olhares, os gestos, os convites disfarçados em elogios ou toques sutis. Tudo acontece sem escândalo, mas é claramente compreendido. Aliás, o Vietnã é um dos destinos asiáticos mais conhecidos pelos spas, que vão além do relaxamento tradicional. É comum encontrar casas de massagem oferecendo serviços completos, voltadas quase exclusivamente a estrangeiros. Turistas, especialmente ocidentais, buscam nesses lugares uma mistura de prazer, curiosidade e sensação de poder. Na verdade, é quase impossível caminhar pelas ruas turísticas sem ser abordado por uma proposta inusitada, e muitas vezes inaceitável. Do serviço mais simples ao mais completo, do mais barato ao mais caro, existe uma oferta para todo tipo de bolso e desejo. O clima de liberdade faz com que muitos visitantes ultrapassem limites sem perceber. Entram num ciclo de festas, álcool e sexo fácil, onde a fronteira entre diversão e exploração se dissolve. A fiscalização é fraca, e tudo acontece à vista de todos, sem escândalo, sem repressão. É como se, à noite, o Vietnã ganhasse novas regras. Regras silenciosas, movidas por desejos profundos e por um mercado paralelo que nunca dorme. Para quem procura esse tipo de diversão, o Vietnã é, sem dúvidas, um dos melhores lugares da Ásia, ou, se não for exagero dizer, do mundo. Número 5. Dragões. Se em muitas culturas o dragão é uma criatura temida, associada à destruição ou à cobiça,
No Vietnã acontece exatamente o oposto. Aqui, eles são vistos como ancestrais sagrados, guardiões do céu e protetores da nação. Estão nas bandeiras antigas, nas paredes dos templos, nas roupas tradicionais e até em pontes que cospem fogo à noite. De acordo com a lenda mais conhecida, os vietnamitas descendem da união entre um dragão imortal chamado Lac Long Quan e de Ao Co, uma fada das montanhas. Juntos, eles tiveram 100 filhos. 50 seguiram o pai em direção ao mar e 50 acompanharam a mãe rumo às montanhas. Esses 100 filhos deram origem às 100 tribos vietnamitas. Até hoje, muitos vietnamitas se referem a si mesmos como filhos do dragão. Mas essa reverência vai além das histórias. Durante festivais importantes como o Tet, Ano Novo Lunar, e o Festival do Barco Dragão, danças coreografadas com enormes bonecos de dragão tomam as ruas. Acredita-se que esses rituais trazem sorte, afugentam os espíritos ruins e renovam as energias para o ano que começa. E não pense que isso é apenas tradição. Em Da Nang, uma das maiores cidades do país, existe uma ponte no formato de um dragão gigante. À noite, a ponte solta fogo e jatos d'água pela boca, diante de milhares de espectadores encantados. É um espetáculo que mistura mito, modernidade e orgulho nacional. Tudo em uma única criatura lendária. Número 6. Curiosidades. Mas não é apenas os dragões que carregam a identidade do povo. Talvez nenhum símbolo seja tão emblemático quanto o Non La, o famoso chapéu cônico de palha. Presente há mais de 3.000 anos, o Non La protege do sol, da chuva e até serve como tigela ou cesta improvisada. Feito de folhas de palmeira cuidadosamente costuradas à mão, o chapéu é barato, custa pouco mais de $1, e é encontrado em feiras, mercados e até lojas de luxo como símbolo nacional. Embora também seja usado em outros países do Sudeste Asiático, nenhum povo o carrega com tanto orgulho quanto os vietnamitas. Outro item tradicional que chama a atenção são as Dong Gan, as icônicas cestas de bambu equilibradas nos ombros com a ajuda de uma vara flexível. Usadas principalmente por mulheres, elas carregam frutas, legumes, flores, comidas prontas e até gelo. É comum ver essas vendedoras caminhando por horas sob o sol, com os passos sincronizados e o equilíbrio perfeito. E se você acha que já viu de tudo, espere até encontrar o Tuoc Lao, o cachimbo de bambu gigante usado para fumar um tipo forte de tabaco local. O tubo pode ter o tamanho de um braço inteiro e, quando usado, produz uma pancada tão intensa que muitos turistas relatam tontura instantânea. Apesar dos riscos à saúde, a prática é comum, tanto entre jovens quanto entre idosos, principalmente nas vilas e regiões rurais. Essas curiosidades mostram que, no Vietnã, a cultura está nos detalhes, na cabeça, nos ombros e até no fôlego de quem fuma. Número 7. Economia. Poucos países no mundo conseguiram se reinventar com tanta velocidade quanto o Vietnã. Após décadas de guerra, ocupações estrangeiras e escassez, o país ressurgiu das cinzas como uma das economias que mais crescem no Sudeste Asiático. E o mais impressionante, fez isso sem abandonar suas raízes. A base da economia ainda é a agricultura, responsável por cerca de 21% do PIB e empregando mais da metade da população. Arroz, café, frutas tropicais, castanha de caju e pimenta são os principais produtos. O Vietnã é hoje o segundo maior produtor e exportador de café do mundo, perdendo apenas para o Brasil, um legado que começou com os colonizadores franceses, que trouxeram as primeiras mudas em 1855. Mas não se engane, o campo já não é o único motor do país. Nos últimos 30 anos, o Vietnã passou por uma revolução industrial silenciosa. Cidades como Ho Chi Minh e Hanoi viraram polos de manufatura. O país produz cabos elétricos, roupas, calçados, peças eletrônicas e smartphones, exportando bilhões de dólares todos os anos. Empresas gigantes como Samsung, Intel e Nike têm fábricas instaladas por lá. Além disso, o turismo se tornou uma fonte vital de renda. Praias paradisíacas, templos antigos e uma cultura única atraem milhões de visitantes por ano. Isso sem contar o turismo alternativo, que inclui massagens, entretenimento noturno e experiências exóticas buscadas por muitos estrangeiros. Apesar de todo esse crescimento, milhões de vietnamitas ainda vivem com menos de $5 por dia. A desigualdade é visível.
Enquanto turistas se hospedam em resorts de luxo e empresários negociam exportações bilionárias, muitas famílias ainda sobrevivem da pesca artesanal, da lavoura e do pequeno comércio nas ruas. Número 8. Culinária. Se existe um lugar onde a comida conta histórias, esse lugar é o Vietnã. A culinária vietnamita é uma verdadeira experiência para quem gosta de explorar sabores exóticos, sentir o aroma das ruas e descobrir tradições através do paladar. O prato mais famoso do país é o pho, uma sopa de macarrão de arroz com carne, temperada com ervas frescas e brotos de feijão. Ele é consumido desde o café da manhã até altas horas da noite, sendo presença obrigatória nas mesas vietnamitas. Já o prato banh mi, um sanduíche que mistura ingredientes locais com pães de inspiração francesa, é um símbolo da fusão entre Oriente e Ocidente. Mas o que realmente torna a culinária vietnamita inesquecível é a comida de rua. Em cada esquina, barracas servem pratos preparados na hora como o con tan, arroz quebrado com carne grelhada, o banh xeo, uma panqueca crocante recheada com camarões e brotos, e o goi cuon, rolinhos frescos de arroz com vegetais e carne. No entanto, nem tudo agrada aos estômagos sensíveis ou ao paladar ocidental. O Vietnã também é conhecido por pratos que testam os limites de muitos visitantes. Espetinhos de baratas, escorpiões fritos, larvas, cobras e até ovos de pato com o embrião parcialmente desenvolvido. O famoso balu, consumido como iguaria afrodisíaca por alguns. O sabor, para os locais, delicioso. Para muitos turistas, um verdadeiro teste de coragem. E se você acha isso normal, espere até saber que além dessas comidas exóticas, os vietnamitas ainda consomem carne de cachorro. Sim, você não ouviu errado. Carne de cachorro, ainda consumida em algumas regiões mais tradicionais do norte do país. Apesar da controvérsia, muitos vietnamitas consideram essa carne uma iguaria, associada à sorte, força e virilidade. Para alguns, é apenas uma refeição comum. Para outros, um costume difícil de aceitar. Número 9. Pontos turísticos. O Vietnã é um país que parece ter saído de um livro de contos de fadas. Suas paisagens são tão variadas e espetaculares que muitos visitantes saem de lá com a sensação de terem atravessado vários países em uma única viagem. Entre todos os destinos, nada se compara à Baía de Ha Long, uma maravilha natural reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco. São mais de 1.600 ilhotas de calcário, algumas com cavernas secretas, outras com praias escondidas, todas emergindo das águas verde esmeralda como se fossem esculturas divinas. Navegar por ali em um barco tradicional é como flutuar por um universo paralelo, silencioso, místico e inesquecível. E se você gosta de praia, prepare-se. O Vietnã é um paraíso tropical ainda subestimado. Em Nha Trang, as águas cristalinas e a vida marinha fazem da cidade um dos melhores destinos para mergulho e descanso. Mais ao sul, em Phu Quoc, uma ilha de praias intocadas, areia branca e coqueiros inclinados, convida à contemplação e ao sossego. A praia mais visitada por turistas, no entanto, é a Mai Ke Beach, em Da Nang, uma faixa extensa de areia fina e branca, com águas mornas e cristalinas que se estendem por quilômetros. Cercada por resorts, bares modernos e uma infraestrutura impecável, é o destino ideal para quem busca sol, conforto e um cenário cinematográfico. Também em Da Nang está uma das obras mais impressionantes do país. A Ponte Dourada, uma passarela suspensa nas montanhas de Bana Hills, sustentada por duas gigantescas mãos de pedra que parecem emergir do solo como uma escultura mística. Hoje, é uma das estruturas mais fotografadas de toda a Ásia. Outro destaque é a cidade antiga de Hoi An, com suas lanternas coloridas, arquitetura preservada e canais tranquilos. À noite, ela se transforma em um espetáculo de luz e tradição, onde cada esquina parece ter saído de uma pintura. No norte, a cidade imperial de Hue revela o esplendor das antigas dinastias vietnamitas, com templos, palácios e muralhas que resistiram ao tempo e à guerra. Já no sul, Ho Chi Minh City, antiga Saigon, mistura arranha-céus futuristas com mercados tradicionais como o Ben Thanh, onde o passado e o presente se encontram em perfeita harmonia. Número 10. Festivais.
Se você está achando o Vietnã fascinante, espere até conhecer o país em época de festa. Lá, os festivais são mais do que datas comemorativas. São rituais sagrados que misturam fé, tradição e espetáculo. O maior e mais importante de todos é o Tet Nguyen Dan, conhecido como o Ano Novo Lunar Vietnamita. É a celebração que marca o fim de um ciclo e o renascimento da esperança. Durante uma semana, o país para. Danças de dragão e leão tomam conta do cenário, acompanhadas por tambores, fogos de artifício e multidões emocionadas. Os dragões, com dezenas de metros de comprimento, são conduzidos por jovens que dançam em perfeita sincronia, acreditando que essa criatura mítica afasta os males e atrai boa sorte para o novo ano. Outro festival poderoso é o Han King's Festival, que homenageia os reis ancestrais considerados fundadores do Vietnã. Milhares de pessoas sobem a montanha de Nguyen Linh para prestar reverência aos antigos monarcas, em um ritual carregado de respeito, nacionalismo e espiritualidade. Já o Festival de Yen Tu, realizado no norte do país, atrai peregrinos budistas que sobem as encostas da montanha em busca de purificação espiritual, visitando templos e pagodes seculares ao longo do caminho. É uma jornada física e espiritual, marcada por silêncio, fé e contemplação. E para quem busca emoção, o Festival de Barcos Dragão é um espetáculo à parte. As margens dos rios se enchem de cor, música e torcida, enquanto longas embarcações em forma de dragões disputam corridas em ritmo acelerado, guiadas pelo som dos tambores. Número 11. Esportes tradicionais. Se tem uma coisa que une os vietnamitas, é o amor pelos esportes, principalmente o futebol. Apesar de a seleção nacional nunca ter disputado uma Copa do Mundo, ela é tratada com um orgulho quase religioso. Quando o time vence, a comemoração é grandiosa. Buzinas, desfiles de motos e gritos que atravessam a madrugada. O momento mais marcante do futebol vietnamita aconteceu em 2019, quando a seleção chegou às quartas de final da Copa da Ásia, surpreendendo todo o continente. Mesmo sem grandes estrelas internacionais, a equipe conquistou os corações dos vietnamitas e virou símbolo de união nacional. Mas o país também guarda uma surpresa esportiva pouco conhecida: o Sepak Takraw. Imagine uma partida de vôlei, mas em vez de usar as mãos, os jogadores utilizam apenas os pés, a cabeça, os ombros e o peito. Isso mesmo. O esporte mistura acrobacias dignas de artes marciais com regras semelhantes às do vôlei. O Sepak Takraw é extremamente popular e atlético, com raízes em diversos países do Sudeste Asiático, como Malásia, Tailândia, Indonésia e, claro, o Vietnã. Ele exige agilidade, força e um equilíbrio impressionante e pode ser visto em praças públicas, escolas e competições regionais, sempre atraindo olhares de curiosos. Número 12. Trânsito. Se você acha que já viu trânsito caótico, é porque nunca tentou atravessar uma rua no Vietnã. Em cidades como Hanoi e Ho Chi Minh, o tráfego é uma verdadeira loucura. Milhões de motos disputando espaço com carros, caminhões, bicicletas e até pedestres, tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Faixas de pedestres? Existem, mas raramente são respeitadas. Sinais de trânsito? São ignorados com frequência. E a buzina? É usada para tudo: avisar, xingar, pedir passagem ou simplesmente lembrar que alguém está ali. Mas o mais inacreditável, de alguma forma, esse caos funciona. A regra não escrita é simples. Mantenha um ritmo constante ao atravessar e confie que os motoristas vão desviar. E eles desviam. É como uma coreografia urbana onde cada um parece saber exatamente o seu papel. Para o turista é um susto. Para o vietnamita, é rotina. Muitos visitantes registram vídeos desse momento como se fosse um esporte radical. E de certa forma, é mesmo. O trânsito do Vietnã é o reflexo perfeito do país. Barulhento, intenso, imprevisível, mas surpreendentemente harmônico. Sobreviver a ele é como receber o primeiro selo de autenticidade vietnamita. Em resumo, o Vietnã não é apenas um destino, é uma experiência viva. Um lugar onde dragões dançam nas ruas, chapéus contam histórias milenares e o trânsito parece um videogame em tempo real, onde se come com os olhos, o nariz e, às vezes, com coragem. É um país de contrastes extremos, natureza intocada ao lado de cidades barulhentas
Espiritualidade profunda ao lado de noites agitadas. Se você chegou até aqui, conte-nos o que mais chamou sua atenção. Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.